Eu sou a Inês, e essa é a história que ninguém nunca acreditaria. Até que ela bateu na minha porta, 20 anos depois. Nasci em uma cidadezinha do interior, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, e o que se espalha mais rápido do que o vento é a fofoca. Minha infância foi marcada por uma mãe amarga e um pai ausente, daqueles que só estavam lá no papel. Fui criada praticamente pelos gritos da minha mãe e pelo barulho do silêncio em casa. Aos 17 anos, minha vida deu uma guinada brusca. Me apaixonei por um rapaz da cidade vizinha, o Antônio. Ele era 2 anos mais velho, tinha um sorriso fácil, um olhar carinhoso e uma sede de aventura que me encantava. Nosso romance foi rápido, intenso, quase infantil, mas verdadeiro, pelo menos da minha parte. E foi nesse turbilhão de sentimentos que eu engravidei. Era 1978. Ser uma moça solteira e grávida naquela época era o suficiente para ser linchada moralmente. Quando contei para minha mãe, ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime. E foi ali que minha vida virou um pesadelo. Ela gritou, me humilhou, jogou minhas roupas no terreiro e disse: "Você é uma vergonha para essa família. Some da minha frente." Meu pai, que raramente falava, apenas virou as costas. E eu me senti morta por dentro. Fui mandada para a casa de uma tia distante na capital. Uma mulher fria que me tratava como um peso. Ela me colocou num quarto dos fundos e dizia que eu só podia sair para consultas ou quando fosse dar à luz. Eu me sentia como se tivesse sido enterrada viva, sozinha, assustada, abandonada até pelo homem que me prometeu amor eterno. Tentei contato com o Antônio, escrevi cartas, chorei noites inteiras esperando uma resposta. Mas nada. Silêncio. Sumiu como se nunca tivesse existido. Os meses se arrastaram até o dia do parto. Eu estava com dores há horas quando me levaram ao hospital público mais próximo. Lembro de estar com medo, com frio e sentindo que algo não estava certo. Me doparam rapidamente e quando acordei, já não havia mais bebê. Infelizmente o neném nasceu morto, disseram. Frio, rápido, sem explicações. Não me deixaram ver, não me deixaram segurar. Apenas disseram que já tinham feito o enterro. Naquele momento, senti como se tivessem arrancado meu coração sem anestesia. Mas a dor maior não foi só a perda, foi a dúvida. Aquela dúvida que me corroeu por anos. E se não fosse verdade? E se ele estivesse vivo? Depois daquele dia no hospital, tudo perdeu a cor. Eu não sabia mais quem eu era. Sentia que tinham arrancado não só meu filho, mas também meu direito de ser mãe, meu direito de viver aquele luto com verdade. A dor era crua, profunda, e ninguém queria ouvir. A tia que me abrigava me recebeu de volta com frieza. Disse apenas: "Agora que isso acabou, trate de arrumar um emprego e esquecer essa história." Mas como esquecer um filho? Arrumei trabalho como atendente em uma padaria do bairro. Era o que consegui sem formação. Trabalhava de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde. Os clientes vinham e iam, riam, conversavam, compravam seus pães, e eu ali, com um sorriso falso no rosto, carregando uma tristeza que ninguém via. Às vezes, quando via alguma mulher com um bebê no colo, o peito apertava. A cada criança que entrava na padaria com o uniforme da escola, eu imaginava: será que meu filho teria essa idade? Teria esse sorriso? Será que teria os meus olhos ou os do pai? Os anos passaram, e aquela pergunta nunca me deixou. Mas o que mais me corroía por dentro era o fato de não ter tido direito de ver o corpo. Nenhuma certidão de óbito me foi entregue, nenhum caixão, nada. Apenas a palavra de uma enfermeira com olhos cansados e de um médico que nem me olhava nos olhos. Comecei a duvidar. No começo era só um pensamento solto, mas com o tempo virou uma suspeita que crescia, alimentada pelo silêncio de todos ao meu redor. Procurei o hospital anos depois. Disse que queria ver os registros. Me disseram que os arquivos haviam sido perdidos numa enchente. Fui atrás da funerária, da maternidade, da prefeitura. Nada. Nenhum rastro. Nenhum documento com o nome do meu filho. Passei noites em claro imaginando teorias. E se tivessem roubado meu bebê? E se ele tivesse sido entregue para adoção ilegal? E se... Minha vida amorosa nunca se firmou.
Tentei 2 relacionamentos sérios. Ambos fracassaram. Ninguém entendia minha dor silenciosa. Nem o fato de que, no fundo, eu nunca aceitei aquela história. Era como viver com uma ferida aberta que ninguém podia ver, mas que sangrava todos os dias. Anos depois, encontrei uma mulher no mercado, uma ex-enfermeira do hospital onde dei à luz. Quando me aproximei e perguntei se lembrava de mim, ela hesitou. Disse que não podia falar nada, que já estava velha, doente e que não queria confusão. Mas foi no olhar dela que eu senti. Ela sabia de algo, e foi nesse dia que minha intuição deixou de ser só uma suspeita e virou obsessão. Depois daquele encontro com a ex-enfermeira no mercado, algo dentro de mim despertou. Foi como se um grito antigo finalmente encontrasse espaço para ecoar. Eu não podia mais viver como antes. Não depois daquele olhar que dizia tanto sem dizer nada. Voltei para casa com as mãos tremendo e o coração disparado. Passei aquela noite em claro. Revirei todas as poucas lembranças que eu tinha. O prontuário incompleto, as anotações que fiz no meu diário na época, os nomes que ainda lembrava de médicos e enfermeiros. No dia seguinte, pedi folga do trabalho. Disse que precisava resolver assuntos pessoais. A verdade era que eu estava decidida a ir até o fim. Doía mais viver na dúvida do que encarar qualquer resposta que o destino tivesse guardado para mim. A primeira coisa que fiz foi voltar ao hospital onde tudo aconteceu. Ele ainda existia, mas já tinha mudado de administração. O prédio estava mais moderno por fora, mas dentro tudo parecia igual. Os corredores frios, o cheiro de desinfetante, o silêncio opressor das alas de maternidade. Procurei a administração. Fui firme. Disse que era mãe e que queria acesso aos arquivos da época do meu parto. A atendente, uma mulher jovem com cara de poucos amigos, disse que aqueles documentos não estavam mais ali, que tudo havia sido digitalizado e parte do acervo antigo fora arquivado em outra cidade. Mas ela hesitou quando mencionei o nome da médica que me atendeu. A doutora Maristela? Ela repetiu, franzindo a testa. Ela se aposentou há muitos anos, mas lembro de ouvir algumas histórias estranhas sobre aquela época. Meus olhos brilharam com essa ponta de informação. Insisti para saber mais, mas ela apenas disse: eu não posso comentar, mas tem gente que ainda lembra. Procure por Dona Anésia, a antiga parteira do hospital. Ela mora aqui perto, no bairro dos Pinhais. Anotei o nome como se fosse Ouro. Na mesma tarde fui até o bairro indicado. Demorei, bati em algumas portas, até encontrar uma senhora de cabelos brancos sentada na varanda, bordando. Dona Anésia? Sim, sou eu. Quem quer saber? Respondeu com voz firme, apesar da idade avançada. Me apresentei, disse que fui paciente do hospital há mais de 20 anos e contei parte da minha na história. Quando mencionei que me disseram que meu bebê nasceu morto, ela parou de bordar. Eu me lembro do seu caso, murmurou olhando para o chão. Você era muito jovem. Chegou assustada, quase sem acompanhante. E havia algo estranho naquele parto, sim. Meu coração quase parou. O que foi estranho, Dona Anésia? Pelo amor de Deus, me diga o que sabe. Ela me olhou nos olhos com um pesar que me deixou sem ar. Naquele dia eu vi o bebê. Vi com meus próprios olhos. Ele chorou. Ele nasceu vivo. Eu congelei. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça como trovões. Ele nasceu vivo. Senti minhas pernas cederem e me apoiei no corrimão da varanda. A velha parteira, apesar da fragilidade aparente, me segurou com força e me levou até uma cadeira. Sente-se, minha filha. Respira fundo. Eu não conseguia. Minha respiração era curta. Meu coração disparado. Tudo o que eu achava que sabia sobre a noite mais marcante da minha vida estava desmoronando ali, diante de mim. Mas, como assim, viva? Perguntei com a voz embargada. O que fizeram com ele? Por que me disseram que ele tinha morrido? Dona Anésia apertou os lábios. Havia dor no olhar dela. Naquele tempo, eu via coisas que preferia esquecer. Crianças dadas como mortas e sumidas sem rastro. Mães jovens, sem família por perto. Eram alvos fáceis. E a doutora Maristela? Ela era respeitada demais. Ninguém ousava questionar. Meu estômago embrulhou. A imagem daquela médica voltou à minha mente. Fria, apressada, sempre olhando por cima dos ombros,
como se o tempo dela fosse mais importante que nossas dores. A senhora sabe o que aconteceu com o meu filho? Para onde ele foi? Dona Anésia balançou a cabeça lentamente. Eu não sei, minha filha. Depois que você desmaiou, vi a doutora sair com um embrulho nos braços. Disse a todos que era um natimorto. Mas eu ouvi o choro. Eu vi os olhos dele se mexendo. Meu peito doía. Eu queria gritar, chorar, quebrar tudo ao meu redor. Mas segurei o impulso. Se havia alguma chance, por mínima que fosse, de encontrar meu filho, eu precisava ser forte. Agradeci Dona Anésia, mesmo com o coração em frangalhos. Ela me deu um último conselho antes de eu sair. Procure por uma moça chamada Cleonice. Ela era auxiliar da doutora. Trabalhou muitos anos com ela e... dizem que saiu do hospital depois de um escândalo. Pode ser que ela saiba de algo. Voltei para casa como um zumbi. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Abri o baú antigo onde guardava minhas lembranças mais dolorosas. A única ultrassonografia. Uma chupeta que comprei às escondidas. O diário da gravidez. Relíquias do que eu achava ser apenas uma memória triste. Agora se transformavam em peças de um quebra-cabeça monstruoso. Naquela noite, escrevi o nome Cleonice numa folha e coloquei na porta da geladeira. Aquilo era um marco, uma promessa. Eu não ia parar. Nos dias seguintes, minha rotina virou uma obsessão. Eu pesquisava o nome Cleonice por todos os cantos. Ia até o hospital onde pari, procurava antigos funcionários, visitava arquivos públicos, perguntava por moradores antigos. A cada não sei, já morreu ou faz anos que não vejo. Minha esperança murchava mais um pouco, mas eu me recusava a desistir. Até que encontrei um homem, já idoso, sentado na calçada em frente ao hospital. A senhora tá perguntando da Cleonice? Aquela morena baixinha de voz fina? Meu coração acelerou. Sim, ela mesma. O senhor conhecia? Ele coçou a cabeça pensativo. Conhecer é modo de dizer. Eu era vigia aqui. Ela sumiu do nada depois que uns homens vieram aqui fazer umas perguntas. Diziam que ela sabia de umas coisas pesadas. Eu só lembro de ter ouvido falar que ela foi morar em São Vicente, no litoral. Só isso. Era tudo o que eu precisava. Peguei aquele fio de esperança e agarrei com unhas e dentes. Naquela mesma semana, embarquei para São Vicente com uma mochila nas costas e uma fotografia antiga da equipe médica do hospital. A única em que Cleonice aparecia. Bati de porta em bairros humildes, mostrando a foto, perguntando. Passei dias sem sucesso. Até que uma senhora de cabelos brancos e olhar desconfiado olhou fixamente a imagem. Essa aqui é a Cleo, sim. Ela morava aqui do lado, mas adoeceu há uns anos. Tá num asilo agora, aqui perto. Meu coração quase saiu pela boca. No dia seguinte fui até o asilo. Era um lugar simples, mas bem cuidado. As cuidadoras foram receptivas e ao mencionarem meu nome para Cleonice, uma enfermeira voltou e disse: ela quer ver você. Mas, prepare-se, ela tá muito fragilizada. Entrei no quarto com as mãos tremendo. Ela estava lá, os olhos fundos, pele pálida, corpo magro. Mas assim que me viu, sorriu de leve. Você é a menina que teve o filho tirado, né? Assenti com lágrimas nos olhos. Preciso da verdade. Preciso saber o que fizeram com ele. Cleonice respirou fundo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você não merecia o que fizeram com você. Aquilo foi cruel. Eu guardei isso por tanto tempo. Mas agora, acho que você tem o direito de saber. Ela segurou minha mão com força. Seu bebê foi vendido. Vendido? Minha voz mal saiu. Eu sentia como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Cleonice assentiu com um peso nos olhos que só quem carrega a culpa por décadas conhece. Naquela época, havia um esquema. Gente grande, médicos, juízes, assistentes sociais, todos sabiam. Pegavam bebês de mães pobres, vulneráveis, e os colocavam para adoção clandestina. Recebiam dinheiro de famílias ricas desesperadas por um filho. Diziam que era pelo bem da criança. Mas a verdade era puro negócio. Um comércio sujo de vidas. Ela respirou fundo, tossiu e segurou minha mão com mais força. Você era tão novinha, tão assustada. Disseram que você não tinha estrutura para criar a criança. Mas você gritava, esperneava. Eu me lembro como se fosse hoje.
Aquilo me marcou. Eles me mandaram dizer que o bebê tinha nascido morto. Eu me recusei, mas me ameaçaram. Disseram que sabiam onde minha filha estudava, que fariam mal a ela. Então, eu me calei. Lágrimas rolavam dos meus olhos sem que eu conseguisse controlá-las. Uma dor antiga, sufocada por anos, se abria como uma ferida reaberta. Tudo aquilo que eu sempre senti no fundo do peito, que algo estava errado, que aquele silêncio escondia uma mentira, era verdade. Você sabe para onde ele foi? Quem ficou com ele? Perguntei, já soluçando. Ela olhou para o teto, tentando se lembrar. O nome da mulher era Dona Isaurinha. Era de São Paulo. Tinha dinheiro, vivia em um bairro nobre. Eu só soube disso porque ouvi uma conversa no corredor, pouco antes de levarem o bebê. Ela queria um menino recém-nascido e pagou muito por ele. Era influente, tinha amigos médicos. E o nome que deram para ele? Insisti. Ela fez um esforço tremendo, mas depois suspirou derrotada. Isso eu nunca soube. Depois daquele dia, nunca mais vi nem o bebê, nem os médicos que estavam envolvidos. Mas esse nome, Isaurinha, ficou gravado na minha mente. Eu sabia que ali havia uma pista. Voltei para casa com a alma rasgada, mas determinada. Se essa mulher era de São Paulo, eu começaria por lá. Nos meses seguintes, me dediquei a encontrar qualquer registro, qualquer pista, qualquer história envolvendo esse nome. Passei dias em bibliotecas, fóruns antigos, arquivos públicos. Tudo o que encontrava sobre Isaurinha era vago, mas em um fórum de genealogia e adoções, uma publicação antiga chamou minha atenção. Alguém dizia estar procurando sua mãe biológica. Contava que havia sido adotado ainda recém-nascido, em circunstâncias confusas, por uma senhora do interior de São Paulo chamada Isaura Lopes Meireles, conhecida na cidade como Dona Isaurinha. Minha visão turvou. As mãos tremeram. Cliquei no perfil do rapaz que havia feito a publicação. Seu nome era Carlos Henrique. Demorei dias para tomar coragem. O perfil de Carlos Henrique parecia inativo havia anos. Sua publicação sobre estar em busca da mãe biológica tinha sido feita há 5 anos. Será que ele ainda acessava aquele fórum? Será que ainda queria encontrar a mãe? Tentei escrever uma mensagem várias vezes. Apagava, reescrevia, chorava. Por fim, mandei algo simples, direto, mas cheio de emoção. Era mais ou menos assim. Oi, Carlos! Vi sua postagem sobre ter sido adotado. Gostaria de conversar com você. Acho que posso ter informações importantes sobre sua história. Me desculpe se isso parecer invasivo. É só que eu também estou procurando por alguém que me foi tirado há 20 anos. A resposta não veio no mesmo dia, nem na semana seguinte. Mas 2 semanas depois, numa segunda-feira chuvosa, recebi a notificação. Oi, você tem certeza do que está dizendo? Já ouvi isso antes. Já me enganaram antes. Desculpa a frieza, mas é difícil confiar depois de tanta decepção. Aquilo me cortou o coração. Eu podia sentir a dor por trás daquelas palavras. Decidi me abrir de vez. Minha resposta foi mais ou menos assim. Carlos, eu era muito jovem quando engravidei. Me internaram dizendo que me ajudariam, mas tiraram meu bebê de mim assim que ele nasceu. Me disseram que ele havia morrido, mas era mentira. Descobri isso há pouco tempo, por uma enfermeira que guardou essa culpa por 20 anos. Ela ouviu o nome da mulher que levou meu filho. Era uma tal de Isaurinha, de São Paulo. A mesma que você citou na sua publicação. Dessa vez ele demorou menos para responder. O nome dela era Isaura Lopes Meireles. Sim, ela me criou, mas nunca contou nada. Só descobri que era adotado aos 18 anos, por acidente. Ela morreu pouco depois disso. Desde então venho tentando juntar as peças, mas nunca encontrei nada sólido. Até agora, senti um nó na garganta. A cada palavra, a certeza crescia dentro de mim. Continuei a conversa com cautela, sem pressionar, tentando saber mais sobre ele. Carlos me contou que sempre sentiu que havia algo errado em sua história. Disse que na infância, a mãe adotiva era amorosa, mas evitava qualquer assunto sobre seu nascimento. Conforme fomos conversando, eu não tinha mais dúvidas. Era meu filho, aquele que tiraram de mim com tanta crueldade. Meu coração queria gritar, correr, abraçar, contar pro mundo. Mas a razão dizia que eu precisava ir com calma.
Carlos ainda estava cheio de perguntas, inseguranças, cicatrizes que nem eu imaginava. Mesmo assim, criei coragem e perguntei: "Você toparia se encontrar comigo pessoalmente?" A resposta demorou. Foi um dia inteiro olhando para o celular a cada 5 minutos, até que no final da noite veio o retorno. "Acho que sim. Se for mesmo você, eu preciso saber. Estou cansado de viver com esse buraco no peito." Marcamos o encontro para o domingo seguinte. Escolhemos um café discreto, numa cidade entre a minha e a dele, para facilitar. Eu mal consegui dormir na véspera. Era como se fosse voltar no tempo, como se eu tivesse parido de novo, só que 20 anos depois. Cheguei cedo. As mãos suavam, a boca seca. O coração parecia que ia pular pela garganta. E então ele chegou, alto, magro, com um jeito tímido e olhos que pareciam os meus. Era como olhar para um espelho da alma. Os mesmos traços do meu pai, a mesma curvatura do sorriso do meu irmão. Ele parou à minha frente, hesitou. Nenhum de nós sabia bem o que fazer. "Carlos", sussurrei, levantando devagar. Ele balançou a cabeça, engoliu seco. Nos encaramos por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, ele me abraçou, forte, apertado, quente, longo. Eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Aquele abraço foi a resposta que nem 1000 exames de DNA poderiam dar. Era ele. Era meu filho. Estava vivo. Estava ali. Quando nos sentamos, a conversa foi difícil no começo. Havia um abismo de 20 anos entre nós. Carlos estava cauteloso, querendo saber tudo, mas ao mesmo tempo com medo de se entregar à ideia. "Por que você me deixou?" ele perguntou com a voz embargada. A dor daquela pergunta me atravessou como uma faca. "Carlos, eu nunca quis te deixar. Eu implorei para ficar com você. Mas me internaram, mentiram para mim, me doparam. Disseram que você tinha morrido. E eu acreditei por todos esses anos." Ele me olhava fixamente, como se tentasse decifrar se havia verdade nas minhas palavras. "Eu juro por tudo que é mais sagrado. Nunca teria abandonado você. Nunca." Ele desviou o olhar, respirou fundo, passou as mãos no rosto. "Eu quero acreditar. Eu preciso acreditar." E foi aí que eu tirei da bolsa um pequeno sapatinho azul. Era o único objeto que consegui pegar antes de me tirarem da maternidade. Guardei por 20 anos, como uma promessa, como uma esperança. Coloquei sobre a mesa. Carlos o pegou e, por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sorriu pela primeira vez. "Minha mãe", ele disse baixinho. Depois daquele momento em que ele me chamou de mãe, meu mundo pareceu parar. Era como se todas as peças finalmente se encaixassem. Como se cada lágrima derramada nos últimos 20 anos tivesse valido a pena por ouvir apenas essa palavra. Mãe. Mas a dor ainda não tinha passado. Carlos tinha um passado inteiro carregando dúvidas, medos e uma sensação de abandono que, embora injusta, era compreensível. "Você sabe quem te criou?" perguntei, tentando não soar invasiva. Ele assentiu lentamente. "Sim, um casal que morava no interior. Pessoas boas, mas havia um vazio. Eu sempre senti que algo estava errado. Eles nunca me maltrataram, mas evitavam responder sobre minha origem. Quando insisti, eles disseram que eu tinha sido entregue anonimamente por uma jovem que não podia me criar. Ouvir isso me corroeu por dentro. Eles sabiam da mentira?" perguntei com um nó na garganta. "Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas sempre senti que escondiam algo. Quando fiz 18 anos, consegui meus documentos e descobri que havia inconsistências. Foi assim que comecei a buscar respostas." Carlos respirou fundo e continuou. "Passei a frequentar fóruns, grupos de apoio a filhos adotivos. E aí encontrei um homem que me deu pistas sobre um esquema antigo de adoção irregular em hospitais do interior. Um desses hospitais era onde você disse que me teve, né?" Assenti, com lágrimas escorrendo. "É o mesmo", sussurrei. "Foi lá que tudo aconteceu." Ele puxou do bolso uma pequena agenda com anotações. Tinha datas, nomes, cruzamentos de informações. Meu filho tinha virado um detetive da própria vida. E aí ele disse algo que me cortou o coração. Eu cresci sentindo que não era suficiente, que tinha algo de errado comigo. Quando eu via crianças com suas mães, eu sentia inveja, raiva, como se eu tivesse sido rejeitado.
Eu não sabia que alguém tinha lutado por mim. Peguei a mão dele entre as minhas. Você nunca foi rejeitado. Eu te amei desde o primeiro segundo. Eu chorei todos os dias. Eu gritava teu nome mesmo sem saber se você ainda existia. Você é a melhor parte de mim, Carlos. Eu juro por tudo que é sagrado. Ele apertou minha mão. Choramos juntos. E então, como se isso fosse o início de um novo tempo, ele me perguntou: será que podemos tentar recuperar o tempo perdido? Era como se o universo inteiro tivesse esperado por esse instante. Claro que sim, meu amor. Eu te espero há 20 anos. Não vou soltar sua mão nunca mais. Os dias seguintes foram intensos. Carlos decidiu ficar uns dias comigo para que pudéssemos conversar mais, entender um ao outro e, principalmente, tentar montar juntos as peças dessa história que nos havia sido roubada. Passávamos horas no meu pequeno apartamento, com papéis espalhados pela mesa, recortes de jornais antigos, cópias de registros hospitalares, listas de funcionários e até boletins internos que Carlos havia conseguido com a ajuda de um amigo jornalista. Esse nome aqui, Cláudia Mendonça, enfermeira-chefe da maternidade. Ela aparece em 3 denúncias anônimas de adoção irregular e sumiu depois disso. Está desaparecida até hoje. Meu coração disparou. Cláudia era quem me levou para a sala de parto. Ela estava lá quando disseram que meu filho nasceu morto. Carlos olhou para mim com um olhar determinado, quase feroz. Essa mulher provavelmente esteve envolvida em todo o esquema. Se conseguirmos encontrá-la, talvez possamos saber o que de fato aconteceu naquele dia. Foram semanas pesquisando, fazendo ligações, indo a arquivos públicos, conversando com antigos funcionários. Cada pequena informação era uma vitória, ou uma nova dor. Descobrimos que Cláudia havia mudado de estado. Estava morando no sul do país, sob outro nome, depois de uma suposta denúncia por negligência médica que nunca chegou a ir adiante. E então, num fim de tarde chuvoso, Carlos me olhou com um olhar firme. Mãe, você teria coragem de encarar essa mulher? Não precisei pensar. Sim, pela nossa verdade, pela nossa história, por você. A viagem foi silenciosa. Eu e Carlos partimos no dia seguinte, com passagens compradas às pressas e uma única mala. O trajeto de avião parecia interminável, e meu coração, mesmo depois de tudo que já havia enfrentado, batia como o de uma adolescente. Ao pousarmos em Florianópolis, fomos direto ao endereço que um conhecido de Carlos havia conseguido. Era um bairro simples, afastado do centro. A casa era modesta, com um jardim descuidado e uma cerca de madeira descascando. Por um instante, hesitei. O que eu diria? Como olhar nos olhos de uma mulher que destruiu minha vida, sem nunca me dar uma explicação? Carlos segurou minha mão. Você não está sozinha. Agora a gente faz tudo juntos. Respirei fundo e toquei a campainha. Depois de alguns segundos, uma mulher abriu a porta. Estava envelhecida, com os cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Usava um vestido florido e por um instante pareceu não nos reconhecer. Dona Cláudia Mendonça? Perguntei. Ela congelou. Quem está perguntando? Sou Inês. Você estava comigo na sala de parto, 20 anos atrás, no Hospital São Geraldo. Você disse que meu filho nasceu morto, mas ele está aqui do meu lado. Ele está vivo. O rosto dela perdeu a cor. Cambaleou para trás, precisando se apoiar no batente da porta. Não, isso não é possível. Carlos entrou na frente. Sou o filho dela e quero a verdade. Agora. Cláudia olhou para nós como se visse fantasmas. O silêncio durou longos segundos, até que ela sussurrou. Entrem, por favor. Eu nunca achei que esse dia chegaria. O ar dentro da casa era pesado, as cortinas fechadas, o cheiro de mofo e um silêncio quase sagrado pairando no ambiente. Sentamos na sala e Cláudia, tremendo, começou a contar. Disse que durante aqueles anos um médico da equipe vendia recém-nascidos para famílias ricas, alegando mortes naturais para as mães. Ela era cúmplice. Disse que foi coagida no começo, mas depois aceitou o dinheiro. Você era jovem, vulnerável, sozinha. Foi fácil te enganar, ela confessou. Eu vi a ficha. Soube que não tinha ninguém por você. Seu filho foi entregue a uma família do interior, em troca de um valor que me envergonha até hoje. A raiva subiu pelo meu corpo como um incêndio.
Mas Carlos segurou minha mão com força. Agora sabemos a verdade, mãe. Isso é o que importa. Minha mente estava em turbulência. Como denunciar alguém que, embora tenha sido cúmplice de um crime tão cruel, agora estava ali, arrependida, despedaçada, olhando para nós com olhos suplicantes? Mas, ao mesmo tempo, como perdoar? Durante anos eu chorei pela perda do meu filho. A dor me consumiu, me impediu de viver plenamente, de confiar novamente. E tudo por causa da ganância e da frieza de uma mulher que sequer pensou nas consequências. Carlos, com sua calma de sempre, olhou para mim e disse: Mãe, a decisão é sua. O que você fizer, eu vou apoiar. Mas pense no que é justo. Pense também em você. E foi aí que percebi. O verdadeiro presente que a vida me dava naquele momento não era a chance de punir Cláudia. Era o direito de seguir em frente, de viver, finalmente, com meu filho ao meu lado. Olhei nos olhos dela, respirei fundo e disse: Eu não vou te denunciar, Cláudia. Mas você vai viver o resto da sua vida sabendo que destruiu uma mãe. E que essa mãe sobreviveu, apesar de tudo. Ela começou a chorar, mas eu não tinha mais lágrimas para oferecer. Saímos daquela casa sem olhar para trás. Naquela noite, Carlos e eu fomos até a praia. Ele me levou para ver o mar, coisa que eu não fazia há anos. Caminhamos pela areia, em silêncio, ouvindo as ondas, deixando que a brisa levasse parte da dor embora. Sabe, mãe, ele disse pegando minha mão, eu sempre senti que algo faltava. Nunca soube o que era. Agora eu sei. Era você. As palavras dele me quebraram por dentro e me reconstruíram ao mesmo tempo. Nunca imaginei que ouvir meu filho me chamar de mãe fosse algo tão poderoso. Decidimos que ele viria morar comigo por um tempo. Ele queria conhecer minha história. E eu queria viver tudo o que me foi tirado. Os primeiros dias foram estranhos. Era como morar com um estranho que você ama mais do que tudo no mundo. Mas aos poucos, fomos nos ajustando. Carlos conheceu meus amigos, visitou meu antigo bairro e até foi comigo ao hospital onde tudo aconteceu. Eu mostrei a ele o corredor onde nasceu. Foi doloroso, mas necessário. Poucos dias depois, decidimos ir até o cemitério onde durante 2 décadas acreditei que meu filho estava enterrado. Carlos queria ir comigo. Disse que precisava ver com os próprios olhos o lugar que carregou seu nome sem jamais tê-lo conhecido. Pegamos flores e fomos em silêncio até lá. Era um campo simples, gramado, com pequenas lápides enfileiradas. Quando chegamos à lápide dele, minhas pernas quase cederam. Fiquei ali, encarando aquela pedra fria que simbolizava um dos maiores enganos e das maiores crueldades da minha vida. Carlos se aproximou devagar, tocou na lápide e disse: É estranho pensar que um pedaço da sua dor ficou aqui esse tempo todo. Como se fosse um túmulo da nossa história perdida. Senti um nó na garganta. Me ajoelhei e toquei a grama úmida. Eu vim aqui tantas vezes, filho. Falei com você, chorei, pedi perdão por não ter te protegido. Mas agora sei que você nunca esteve aqui. Estava vivo. E mesmo assim, eu deixei esse lugar levar uma parte de mim. Carlos então teve uma ideia surpreendente. Vamos deixar um bilhete aqui. Não para o Carlos Eduardo que está enterrado porque ele não existe, mas para todas as mães que passaram por algo parecido. Pode ser que alguma encontre, pode ser que mude algo. Ele tirou um papel do bolso e escreveu: Se você chegou até aqui procurando alguém que perdeu, saiba que a verdade pode estar em outro lugar. Nunca desista da sua dor. Às vezes, ela é a chave para reencontrar a vida. Deixamos o bilhete preso entre as flores. Era um símbolo de encerramento, mas também de esperança. Voltamos para casa em silêncio, mas havia algo diferente naquela tarde. Era como se um ciclo tivesse sido encerrado. Aquele túmulo não pertencia mais a nós. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o luto estava partindo, e em seu lugar, entrava a paz. Algumas semanas depois daquele dia, a vida começou a se ajeitar em um novo ritmo. Eu e Carlos passamos a nos ver com frequência. Ele vinha almoçar aos domingos. Às vezes me ligava no meio da semana só para perguntar se eu estava bem. Coisas simples, mas que preenchem um vazio que ficou aberto por mais de 20 anos. Aos poucos, ele foi me contando histórias da infância, dos medos, das alegrias que teve e das que não teve também.
Eu escutava tudo como quem bebe água depois de atravessar um deserto. E ele fazia questão de incluir minha presença no presente, como se quisesse recuperar o tempo perdido. E, de certa forma, estávamos conseguindo. Um dia, durante um passeio no parque, Carlos parou e olhou para mim com uma expressão serena. Mãe, eu sei que a gente perdeu muito tempo, mas eu não quero perder mais nenhum segundo. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Eu senti o coração parar por um segundo. Ele segurou minha mão e disse: Você aceitaria ser minha mãe oficialmente? Quero colocar seu nome nos meus documentos. Eu quero que o mundo saiba quem você é para mim. Quero te dar o sobrenome que eu deveria ter carregado desde o começo. Eu chorei ali mesmo, sem vergonha nenhuma. Abracei meu filho com a força de 20 anos de saudade e respondi com a voz embargada: Claro que sim, meu filho. Eu esperei por você todos esses anos. E agora que te encontrei, não largo nunca mais. A papelada foi feita. No cartório, quando vi meu nome impresso ao lado do dele, senti como se finalmente tivessem me devolvido uma parte de mim que ficou soterrada por 2 décadas. Era oficial. Eu era legalmente e emocionalmente mãe do meu filho. Hoje a gente vive em cidades diferentes, mas nos falamos quase todos os dias. Ele me chama de mãe com a naturalidade de quem sempre chamou. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me devolvido o que era meu de direito. Essa história, que começou com uma mentira cruel, terminou com a mais pura verdade. O amor de mãe nunca morre. Ele espera, ele resiste, ele vence. E você? Já passou por alguma reviravolta na vida que mudou tudo? Comente aqui embaixo sua história. Também nos conte de qual cidade você está assistindo. Vamos adorar saber. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém especial. Histórias como essa precisam ser lembradas. Até o próximo vídeo!